Eu quero compartilhar algo, o tema, a mensagem, aquele que está em Cristo. Essa é a mensagem, aquele que está em Deus. Conteúdo dessa mensagem. Bom, nós temos aqui, hoje à noite, nós temos aqui faixas etárias. Eu vejo crianças aqui, eu vejo jovens, adolescentes, eu vejo algumas pessoas da minha idade, um pouco menos do que a minha idade, primeira idade, segunda idade, só até segunda idade. Nós vemos aqui pessoas novas na fé, pessoas que estão caminhando na fé, estão caminhando, estão começando. Nós temos aqui já pessoas que já têm uma caminhada, já têm suas experiências com Deus. Então, essa mensagem, ela vem desde o mais novo na fé, desde o mais pequeno na fé, até o mais experiente na fé, amém? Eu creio que Deus quer falar contigo, independente do conteúdo que vai ser ministrado, mas eu creio que Deus quer revelar algo ao teu coração a respeito sobre esse assunto, aquele que está em Cristo. Eu quero usar como texto base o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17, diz assim, a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tem outras versões que dizem assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma outra tradução que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem várias traduções, mas elas têm todas a sua definição e chegam no mesmo lugar. Se alguém, amém? Paulo fala sobre um condicionamento, se, existe um se. Se alguém está, então, em detrimento, em virtude, em consequência de estar, então é uma nova criatura, amém? Se está em Cristo, então é uma nova criação, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, o seu passado passou, as coisas novas estão aí, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, esse tudo se fez novo, ela é uma nova criatura. As coisas antigas se foram e coisas novas se farão. Veja como é difícil e desafiador para nós fazer coisas novas, sermos novos homens. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a fazermos coisas novas, amém? Uma das coisas importantes que nós precisamos entender, que eu gostaria de trazer hoje de noite, é que para alguém se tornar uma nova criatura, e eu vou ser repetitivo hoje, alguém não gosta que se torne repetitivo, mas às vezes a pedra, ela precisa muitas vezes sofrer o impacto da água, e você sabe o que eu estou falando, pedra dura, água mole, tanto bate até que fura, cabeça dura, a palavra mole, não, palavra dura, não. Jesus fala sobre o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira da estrada, entre rochas, entre espinhos de uma terra fértil. Jesus fala sobre tipos de corações como terra dura, corações onde há terra e pedras, corações onde há terra e espinhos, e corações onde é uma terra fértil, amém? Então a palavra de Deus, ela tem um processo, ela leva um tempo até produzir o que Deus quer produzir nas nossas vidas. Nem todos os que ouvem a palavra de Deus, num primeiro momento, são transformados e são tão impactados ao ponto de elas deixarem a sua velha vida e serem tão transformados, aonde todo mundo diz, nossa, radical demais. Você conhece alguém assim? Radical. Um xiita, um crente chato. Amém? Mas precisamos entender que há um processo. Então, quando alguém se torna uma nova criatura, precisa entender que para ser uma nova criatura se precisa estar em Cristo. E alguém que está em Cristo, só alguém que está em Cristo pode experimentar novidade de vida.
Só alguém que está em Cristo pode andar em novidade de vida. Por isso que Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça, são os favores, e no conhecimento, crescer na graça. Mas depois falo sobre crescer. Em outras palavras, estar em Cristo é passar a andar na companhia dEle. Vou ser repetitivo, já disse antes. Estar em Cristo é andar na companhia dEle, é ter em si a essência dEle. Estar em Cristo é carregar a sua presença. Estar em Cristo é querer ser amigo dEle, próximo. É ser como um filho, um discípulo, ou como uma ovelha. Aquele que está em Cristo é como um discípulo, aquele que segue a Jesus. Aquele que anda com Jesus. Porque aquele que está em Cristo, o passado, o erro, não faz mais parte. E aquele que está em Cristo, ele sabe quem ele era e o seu passado. Então, para não voltar mais no passado, este precisa andar com Cristo, viver uma vida com Cristo, para que Cristo o mantenha liberto. Então, aquele que está em Cristo, ele tem um estilo de vida para se manter liberto, amém? Para a liberdade que o Senhor nos comprou ou nos conquistou. Então é um seguidor, aquele que está em Cristo é um seguidor, para não mais ser escravo. Por isso que há uma luta constante dentro de nós a respeito de fazer a nossa vontade, que é a vontade da carne, e fazer a vontade do Espírito. Ambos militam dentro. Ora por vezes você tem prazer de vir ao culto, ora por vezes você não tem prazer de orar, ora por vezes você não tem prazer de ler a palavra, ora por vezes você não tem prazer de reconciliar-se com alguém quando há necessário se reconciliar, ora por vezes somos constrangidos ou empurrados. Então, um seguidor de Jesus, ele tomou uma decisão, ele não é mais escravo do erro. Por quê? Porque o erro produz escravidão, o erro produz sofrimento. O erro, ele produz cercas, travas, tranqueiras. O erro produz morte, sofrimento, perda, barreiras, muros, limitações, dores. O erro produz consequências terríveis, sequelas. E ninguém gosta de errar. Até porque todo erro que nós cometemos, nós não nos sentimos bem, nós nos sentimos infelizes. O erro produz tristeza, o acerto produz júbilo. Amém? O acerto produz êxtase. Nossa, acertei, fiz algo bom, uau, estou me sentindo bem. Por que nós então caminhamos para não ser mais escravos do erro? Porque nós sabemos que o erro produz limitações, o erro produz perda da liberdade. O erro produz cercas, o erro produz impedimentos. Veja, nós usamos esse exemplo. É como um animal, ou um boi, uma vaca, um cavalo que ele é levado ao pasto. Quero fazer esta analogia, esta comparação. O que é que produz um erro na vida de um indivíduo, um sujeito? Então é como um animal que foi levado ao pasto, ele é levado de manhã, o camarada leva um toco, bate o toco no chão, prende ele ali. Chega um determinado horário do dia, o dono do animal vai lá e solta ele. Por quê? Porque tem um pasto verde extraordinário na volta, e tudo aquilo que estava na volta dele ele já comeu. Aquele animal, ele está olhando para tudo aquilo que está na frente dele, aquele sujeito, aquele bicho que está ali, ele está vendo tudo aquilo que está na frente dele e diz: puxa, eu estou preso, eu não consigo experimentar tudo aquilo que está na minha frente. Tem verde, tem muito verde, tem muita coisa na minha frente, mas porque então está preso, ele está limitado, ele não está feliz, porque ele não consegue provar e experimentar as coisas extraordinárias que estão aos olhos dele. Ele tem esperança, ele tem sonhos, mas porque ele está preso, ele não consegue. Amém? Estão comigo? Se apropriar. Então o erro, ele produz cercas, limitações, perda de liberdade. Vem o dono, solta ele, e vai lá e começa a desfrutar aquele pasto saboroso que está à frente. Eu uso essa simbologia para falar que quem está em Cristo, ele tem essa liberdade. Aquele que está em Cristo vê os campos verdes e pode usufruir deles. Aquele que está em Cristo pode romper, porque não está preso, não há limites para ele.
Aquele que está em Cristo pode experimentar a perfeita liberdade. Aquele que está em Cristo é livre, não há condenação para ele. Estão comigo? Certa vez passei por um processo administrativo do meu trabalho, e eu disse para um colega: rapaz, está tudo perdido, o negócio é sério, vai dar ruim. Ele disse uma palavra para mim: Riva, aquele que está em Cristo é nova criatura, não há julgamento, não há acusação para estes. Aquela palavra me tomou, aquela palavra me encheu, aquela palavra me encorajou, porque eu não havia feito nada de errado, mas o meu nome estava lá nos anais para ser julgado, um processo sério. Começou o processo, se passaram alguns dias, promotor de justiça, revendo, refazendo o processo, meu nome saiu do processo. Ninguém foi ouvido, não foi feito nenhuma oitiva, e simplesmente o meu nome não estava mais no processo, porque os que estão em Cristo, não há condenação para eles. Tomei posse daquela palavra, mas então, se eu tivesse cometido um erro, a minha consciência gritaria, ela diria: aí vai dar ruim. Mas como eu estava em Cristo, não dá ruim. Amém? Estamos em Cristo, não dá ruim. Então, o erro muitas vezes ele vai privar alguém da liberdade, ele não produz plenitude de vida, o erro não produz alegria, o erro não produz sucesso, o erro produz morte. Seca, desmorona. Quero trazer um exemplo para vocês, bem sério, a respeito de uma passagem onde Deus, Ele tem um olhar crítico, onde muitas vezes nós, escute, por nós não entendermos como Deus pensa aquele assunto, muitas vezes nós não entendemos como Deus pensa a respeito deste assunto, nós não temos uma clareza. Por que Deus está falando desse jeito? Por que Deus se manifesta assim? Por que esta linguagem? Por que Deus usa esta forma verbal, esta linguagem a respeito desse assunto? E então, em virtude de não conhecermos o que Deus diz a respeito disso, nós, por ignorância, infringimos isso. E aí as sequelas vêm. Deixa eu explicar para vocês algo extraordinário que está em Malaquias 2,16. Que a grande maioria da sociedade, nós, você e eu, talvez muitos de nós que estão aqui não têm a visão ou a envergadura disso, de como é que Deus vê a respeito desse assunto. Vamos lá, Malaquias 2,16. Olha o que Deus diz: eu detesto, abomino, odeio o divórcio, diz o Senhor. E aquele que cobre de violência as suas roupas, portanto, então cuidai para que vós mesmos... Tu tem uma outra versão lá, Félix? É boa essa versão, eu tenho ela aqui, mas vamos ver se tu tem outra lá. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor de Israel. E aquele que cobre-se de violência, Deus está dizendo: eu detesto, eu odeio o divórcio, como também aquele que comete o divórcio. É isso que está escrito ali. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: eu odeio o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Essa tradução também ela é boa. Eu tenho outras aqui que eu vou ler com vocês. Malaquias 2,16. Eu quero trazer uma compreensão como Deus pensa a respeito desse assunto. Então diz assim, Deus diz: eu abomino o divórcio, eu odeio isto, diz o Senhor. Divorciar-se de sua esposa é como cobri-la de maldade, diz o Senhor. Portanto, guardem seus corações e não sejam infiéis. Tu tem essa versão, Félix? E também tem uma outra versão que diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como quem se cobre com as suas roupas. Eu gostei dessa daqui. Eu odeio o divórcio, diz Deus, e aquele que se cobre com esse estilo de vida, com esse comportamento, como quem veste uma roupa. Aquele que Claro que o divórcio vem depois do quê?
fornicação, adultério, traição. O divórcio vem depois de todo o rombo ter acontecido. E Deus está dizendo que essa prática, o divórcio, a separação, o rompimento, Deus vê como uma crueldade, uma maldade. Deus vê isso como algo muito maligno, algo como uma crueldade que se faz. Aqui está falando no sujeito masculino, amém? O homem, né? Aquele que se divorcia de sua esposa. Nós podemos entender que são ambas as partes. Então, como Deus vê isso? Em outras palavras, eu quero traduzir isso. Como Deus vê o adultério, a fornicação, a traição? É como alguém que diz: eu não quero mais ela, eu quero que ela morra. Uau, isso? Sim. Alguém que não quer mais sua esposa está dizendo: ela não me serve mais, não quero ela, e essa pessoa está decretando uma sentença de morte sobre a vida dela. Ela não me serve, não quero, e eu quero que ela morra. Por quê? Porque quando fizemos o nosso juramento, a gente disse para Deus: prometo amá-la, honrá-la, até que a morte nos separe. Então, quando alguém diz não quero mais, está dizendo: eu cancelo esta minha aliança, porque é chegado o tempo da morte sobre a vida dela. Deus está dizendo: isso é uma crueldade. Existe um perigo por trás disso, porque antecipar a morte. Estamos antecipando a morte. Todo adultério é um ato onde estamos dizendo: não quero mais, repudio, não quero mais ela, e eu estou sentenciando ela. Ela para mim não me serve mais, não quero mais ela. Estão comigo? E a gente vê os sinais disso. Bom, as estatísticas estão aí. Quantas vezes você vê a EBS, o jornal, fulano matou toda a família e se matou? Por quê? Fez, aconteceu, ela deu o troco, ele foi lá e acabou com ela. As estatísticas estão aí, é o que Deus diz. A crueldade vai produzir esses efeitos terríveis. Incontáveis são as estatísticas, e isso tem crescido na humanidade, tem crescido no meio evangélico, tem crescido na sociedade. Amém? É uma notícia triste, mas eu quero declarar que em nome de Jesus Cristo, esse cenário está mudando, porque os filhos de Deus estão se levantando para estabelecer um novo conceito de Deus. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, aqueles que estão em Cristo, eles estão estabelecendo, criando, formando, gerando novos conceitos, novos valores. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, os que estão em Cristo, eles estão se movimentando nesta terra para dizer para as pessoas: não sejam suicidas, não mate teus filhos, não destrua o teu casamento, não destrua o teu destino. Estão comigo? Quem são estes? Faça assim: nós. Amém? Se falhamos no passado, todas as coisas foram feitas novas. O que é que nós ensinamos para os nossos filhos agora? Esses valores, esses conceitos. Isso é extraordinário. Extraordinário. Amém, queridos? Estão comigo ainda? Amém? Então há um perigo quanto a isso. E eu usei Malaquias 2,16 para então nós percebermos que alguns erros produzem alguns defeitos. E muitas vezes quando Deus diz a respeito de algumas nortes, ou quando Deus fala a respeito de alguns comportamentos que não convém fazê-los, alguém já disse: tudo me é lícito, tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Amém? Alguém já disse isso. Nós podemos fazer o que nós queremos, porém, contudo, todavia, tem coisas que não é inteligente fazer. E o assunto é estar em Cristo. Porque o pensamento, o propósito de Deus para conosco é nos proteger. Lembra quando Jesus chegou em Israel? Jesus foi ao monte, olhou a cidade de Jerusalém lá e chorou pela cidade e disse: ó Jerusalém, eu vim a ter um encontro como uma galinha que queria acolher, trazer para junto os seus pintos.
Então Jesus tem esse pensamento, esse comportamento de nos atrair até a presença dEle e nos arrebanhar, nos arrebatar, de nos trazer para estarmos junto dEle. Ele chega em Jerusalém, sobe no monte, vê aquela bela cidade e diz: Pai, eu vim para resgatar essa terra, se a gente eles não me querem. Eu vim para que eles tenham vida e uma vida plena. Então Jesus chora. Esse é o propósito, o pensamento de Deus. E veja, quando se está em Cristo, João 8,36, se torna verdade ou realidade para nós. João 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho te libertar, realmente você será liberto. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem são de fato livres? Os que estão em Cristo. Amém? Se estamos em Cristo, seremos libertos. A palavra dele vai se tornar verdade. Olha o que diz Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o que diz Salmo 34:7, temam a Deus, e o anjo dele se acampará ao redor de vocês e os guardará. Amém? Temos a palavra dele. Então João 8,36 diz, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se portanto o Filho de Deus nos libertar, de fato o seremos, e seremos assim. Vou mencionar Romanos 6,6, Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo, dizendo assim: sabendo isto, sabemos que, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Romanos 6, 6, sabemos isto, ou sabendo disto, ou sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, então, que o nosso velho homem, o que diz ser o velho homem? Aquilo que éramos. Estão comigo? Aquilo que nós éramos, aquilo que gostávamos de fazer no passado, aquilo que até algumas vezes nos causava tristeza, aquilo que até nos trazia vergonha. Então Paulo diz: sabemos isso, que o nosso velho homem já foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Então a nossa velha natureza já foi crucificada com Jesus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído. Então o que acontece? Lá no passado, há muito tempo atrás, Jesus foi crucificado. Entenda isso. Lá atrás, no passado, Deus já agiu. Lá atrás, no passado, Deus teve uma atitude. Lá atrás, no passado, há muito tempo atrás, quando nós não vimos, quando nós ainda não sabíamos, Deus estava tomando uma atitude, estava preparando algo para nós. Lá atrás, lá o nosso velho homem, naquele dia quando Jesus foi crucificado, lá naquele dia o nosso velho homem também foi crucificado lá. Nosso velho homem, a nossa velha vida, o nosso velho comportamento, para quê? Para que então, em detrimento daquilo que ele fez, nós hoje possamos lutar e prevalecer para destruir aquilo que o nosso corpo, que gosta, que quer o pecado, seja destruído. Paulo se queixa, diz para Deus: Deus, tem um espinho na minha carne. Paulo se queixa e diz para Deus: Deus, e ele escreve: o que eu quero fazer não consigo, e o que eu não devo eu faço. Paulo lutando, guerreando contra a carne, tentando ser forte no espírito, e ele tinha suas guerras espirituais, aonde a natureza dele, como homem, como sujeito, queria inclinar ao pendão da carne, mas ele relutava lá dentro, dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, como Jesus disse, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então Paulo está dizendo aqui, olha a experiência de um homem talhado. Um homem talhado na experiência, ele diz: lá no passado, o meu velho homem, nosso velho homem foi crucificado, lá em Cristo. Paulo estava dizendo: alguns dias atrás, o meu Senhor morreu, e lá naquela morte, o meu Senhor levou o
meu corpo pecaminoso, para que então agora eu posso, por causa daquela morte, conseguir ser forte, para conseguir destruir aquilo que quer me destruir, para poder conseguir ter poder, para ter poder, para poder destruir aquilo que quer destruir, você, tua casa, teus filhos, ou os projetos que você tem com Deus. Amém? Então naquele dia, Cristo foi crucificado, e Paulo está dizendo isso, o nosso velho homem foi crucificado lá com Ele, para que então o nosso corpo, o corpo que está no pecado, pudesse ser destruído, para que possamos vencer e destruir aquilo que quer nos vencer, para que não mais sirvamos ao erro, para que nos desprendamos do erro, para que não vivamos mais ao erro. Amém? Isso mostra como meu Pai é, isso mostra como o nosso Pai é, o nosso Deus é, Ele é assim. Escuta, Deus, Ele tem um DNA extraordinário, Ele deu esse DNA aos filhos dEle, amém? Deus deu aos seus filhos um DNA, Deus gerou, você sabe, você tem o DNA do teu pai natural, amém? Você veio de uma família, de uma estrutura biológica, papai e mamãe, então você carrega um DNA dos teus pais, cor da pele, olhos, sangue, muitas coisas você carrega do teu pai, da tua família, do DNA deles. Mas nós temos um DNA em nós, que é o DNA que vem de Deus, que Deus pôs em nós, filhos, somos parecidos com o nosso pai, carregamos o DNA dele. Uma das coisas que evidencia o que eu estou falando, é de que esse DNA de Deus que nós temos, é visto na maneira, no modo, no jeito onde nós também, lá no passado, alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás, como pai e como mãe, o teu filho ainda não caminhava, a tua filha ainda não vivia, teu filho não sabia nada da vida, mas você já estava trabalhando, você já estava se esforçando, dormindo pouco, cooperando para com que ele, o teu filho, a tua filha, tivesse todas as coisas preparadas, e por longos anos você estava já preparando, trazendo alimento à mesa, ajudando ele, dando o teu melhor para ele. Esse é o DNA que nós recebemos de Deus. Deus, lá no passado, já estava trabalhando sem que nós soubéssemos, lá atrás, há milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás, produzindo em Cristo, na cruz, o poder para que hoje pudéssemos vencer aquilo que tenta nos destruir, que é o poder do pecado, para estar em Cristo, e para não ser mais escravos do pecado. Esse DNA veio de Deus, e está em nós, por isso que nós somos assim, com quem nós amamos, nós damos as nossas vidas por eles, levantamos mais cedo, trabalhamos, eles nem sabem de onde vem o dinheiro, eles não sabem de onde é que nós trazemos. Alguns dizem, pai, compra um negócio para mim. Não tem dinheiro, filha, pega o cartão, lá tem dinheiro, porque eles vêm, check-in, pagou, o cartão não tem mais. Eles não sabem de onde vem o que nós produzimos para os nossos filhos. Você sabe de onde vem o que Deus produziu para nós, seus filhos? Você sabe a grandeza disso? Isso pesa no teu coração? É relevante isso? O quanto que isso pesa? O quanto que isso é importante? O que Deus já há 2000 anos produziu para nós, para estarmos em Cristo, para termos uma vida com Cristo. Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Por quê? Os nossos olhos vão dizer, nossa, isso foi por mim? Os nossos olhos vão contemplar o que Ele fez, e nós diremos, foi por mim? Eu não merecia, Ele fez por mim? Sim, Ele fez por mim. Então nós não sabemos como Deus já fez lá no passado, mas por amor a nós, esteve na nossa frente, preparando todas as coisas, por causa do amor dEle por nós. Nós temos esse DNA de Deus em nós, e que nos leva a sermos assim com os nossos filhos. Os nossos filhos às vezes se queixam, não gostei dessa blusa, não gostei dessa comida, não gostei dessa comida, não gostei da roupa, não gostei disso, não gostei daquilo, e assim vai, e eventualmente nós somos assim com Deus, não gostei. Amém? Temos um DNA,
E, eventualmente, tem coisas que Deus nos pede que não gostamos. Jesus disse para o Pai: não gostei dessa ideia, afaste de mim esse cálice, mas vamos fazer aquilo que convém, não aquilo que me convém, mas aquilo que convém. Amém? Nós temos esse DNA de Deus, nós somos assim, nós temos o DNA celestial do nosso Pai, nós carregamos em nós o mesmo comportamento de Deus, por isso que somos parecidos com Ele. O céu se reuniu um dia e disse: façamos o homem à nossa imagem. O céu se reuniu para dizer: ei, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E aí você sabe porque você tem um DNA assim. E tem algo dentro de você que conspira para que você seja bom, tem algo dentro de você que conspira para que você seja perfeito, tem algo dentro de você que se movimenta, que se move para que você seja cada vez melhor, tem algo dentro de você que te impulsiona a não andar para baixo, olhar para cima, tem algo que está dentro de você que é o DNA de Deus, que quando as coisas não estão bem, tu fica insatisfeito, você fica triste, você fica revoltado, tem algo do DNA de Deus dentro de você que muitas vezes tu diz: basta, isso vai mudar, esse cenário, essa situação, Deus me ajuda, mesmo aqueles que não creem em Deus, eles dizem: Deus, por que isso está assim? Eles não creem nele, mas eles invocam o nome dele. Você já conhece alguém assim? Nos filmes eles fazem isso, meu Deus, e o roteirista diz: deixa rolar, são ateus, deixa rolar, até que ficou legal essa frase: Deus, meu Deus. Então nós temos um Deus assim, ele tem esse DNA, nós também fazemos isso, nós corremos para que então os nossos filhos, e esse é o amor de Deus é assim, ele se move nessa direção. Lá atrás Deus fez, para que no futuro vigente, futuro vindouro, pudéssemos experimentar. E quem vai desfrutar daquilo que Deus já providenciou? Quem vai desfrutar? Quem vai desfrutar daquilo que Deus já providenciou há 2000 anos? Amém? Eu quero, meu Deus, eu quero. Alguns anos atrás, eu tenho 20 anos de caminhada de fé, eu tinha uma crise muito séria de relacionamento com os meus irmãos, papai e meus 3 irmãos, sério, crise terrível de relacionamento familiar. Os 4 não tinham jeito de sentar e conversar, não tinha jeito de reconciliar. E eu comecei a buscar a Deus, de jejum e oração, jejum e oração. O meu irmão do meio, anos que nós não nos falávamos, anos que nós não nos víamos. O ano passado eu fiz 50 anos de idade, fizeram uma surpresa para mim, sabe quem estava ali? Esse irmão que fazia anos que eu não via, esse irmão do meio que tinha um problema sério de relacionamento. Quando eu chego, vejo aquele carro chegando, eu disse: quem é aquele sujeito? Minha filha mais velha preparou a família preparou todo esse momento, onde o meu irmão, que fazia anos que eu não via, problema sério de relacionamento, mas ao qual estávamos orando, e dizendo para Deus: Deus, 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 meus irmãos, a minha casa, a minha família, Deus, 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 eu estou em Ti, eu sei quem Tu é, eu Te conheço, eu conheço a Tua glória, eu conheço o Teu poder, eu já vi tantas pessoas sendo transformadas, eu já vi tantos milagres, tantas famílias sendo restauradas. Deus, Tu restaurou a minha casa, o meu casamento, a minha identidade, o coração da minha esposa. Deus, Tu fez coisas tão extraordinárias, eu tenho visto tantas coisas na vida de outras pessoas, que o Senhor tem nos ajudado a ajudá-las, e agora a minha casa, os meus irmãos, Deus, Deus, Deus. A oração chegou no céu, a resposta veio. Estava lá meu irmão chegando nos 50 anos de idade. Eu disse: não, vocês vão me matar, vai me dar um ataque do coração. A alegria era muito grande, e aí nos aproximamos, fomos nos aproximando, eu e ele, e nos pegamos, e eu não conseguia parar de beijar ele, eu não conseguia parar de beijar, de abraçar, e chorávamos compulsivamente, de alegria. Isso é extraordinário. Deus já providenciou para que nós pudéssemos experimentar. Deus já providenciou para que pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele já providenciou para nós. Amém? Isso já foi providenciado, já foi feito na cruz. E quem vai desfrutar? Os que estão em Cristo. Veja algo interessante, geralmente, algo interessante, é muito importante para nós. Geralmente nós
é que determinamos ou estabelecemos quem são as pessoas que vão fazer parte da nossa vida. Geralmente somos nós que determinamos com quem vamos conviver. Geralmente somos nós que dizemos, esta pessoa vai fazer parte da minha vida, da minha casa, da minha mesa. Geralmente somos nós que estabelecemos com quem é que nós teremos relacionamentos. Por que isso acontece? De que jeito isso acontece? Isso acontece pelo nosso crivo. Pelo nosso parecer. Quem faz parte da comunhão da minha casa, da minha vida, passa pelo meu crivo, passa pela minha peneira. É nós que fazemos isso. Nós é que peneiramos, digamos assim, né, as pessoas que vão conviver com a gente. É um processo seletivo. Então, esse processo seletivo, é ali então que nós selecionamos as pessoas que farão parte da nossa vida. Você sabe, você não vai conseguir fazer parte, ou alguma pessoa, você sabe que tem algumas pessoas que não vão conseguir fazer parte da tua vida. A pessoa mente, ela engana, é maledicente, é mentirosa, é hipócrita, é cínica. Então não tem como conviver, então nós selecionamos as pessoas, amém? Nós é que selecionamos com quem nós andamos. Isso é uma coisa muito natural, é uma coisa inteligente, é um processo seletivo. Então geralmente aceitamos as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem. Então é nós é que estabelecemos quem serão as pessoas que vão conviver conosco. Todos nós, mesmo que tentarmos conviver com quem é malicioso, é invejoso, é sanguessuga, é hipócrita, é um tempo e a gente não consegue ficar junto, amém? A pessoa é um sanguessuga, é só um chupim, fica só chupando, vem só quando precisa, e depois, a boca, só coisa ruim. Não tem como conviver, então é nós que estabelecemos, amém? É um processo muito natural, você já vai entender por que eu faço esse exemplo, essa ilustração. Então nós é que aceitamos ou permitimos com quem nós vamos viver. E aí fica a dica para quem é solteiro, fica a dica para quem vai casar. Cuide com quem você vai casar, cuide com quem você vai fazer alianças. Faça um bom processo seletivo, amém? Como é a boca dele? Como é o comportamento dele? O pastor Cláudio Duarte diz, vá conhecer a mãe dele. Conheça o sogro, conheça a sogra e depois vai orar. Não escolhe assim de primeiro momento. Então, fica a dica. Escute. Assim como nós não conseguimos conviver com pessoas que têm esses comportamentos, com Cristo é assim também. Amém? Se nós não conseguimos conviver com pessoas assim, como será que Jesus faz? Ele consegue ter comunhão com quem é assim? Será que ele consegue conviver com quem é assim? Você está comigo ainda? Aí você diria, não, mas Jesus estava no meio deles, dessas pessoas, no meio das... Não, Jesus andava com eles, mas ele tinha comunhão e relacionamento com os discípulos, com aqueles que estavam com ele, amém? Jesus não tinha comunhão com os ladrões, com os fariseus, os saduceus, aqueles que perseguiam ele. Jesus não tinha comunhão com eles não faziam parte da vida de Jesus. Quem fazia parte da vida de Jesus, aqueles que comiam com Jesus e que andavam com Jesus, eram os 12, os 70, os 120, amém? Jesus não conseguia então ter comunhão com eles, mas é óbvio que então Jesus andava aonde essas pessoas estavam. Por que ele fazia isso? Porque ele veio para fazer isto, dar vista aos cegos, levá-los ao arrependimento. Jesus vinha e dava vista aos cegos, expulsava os demônios, restaurava os casais, restaurava as pessoas, dava dignidade, trazia de volta a dignidade. Então ele andava no meio destes que tinham tais comportamentos, para quê? Para mudar a sorte deles, porque ele tinha poder para isso. Ele era o Filho de Deus, tinha comunhão com Deus. Assim como Jesus também é assim, ele não consegue conviver. Amém, queridos? Porque ele andava com elas, porque ele estava ali para ajudá-las, para que elas não quisessem
ser mais quem elas eram, para torná-las pessoas justas. Veja, algo curioso. Então, quando há pessoas que estão muito próximas a nós, escute. Então, quando há pessoas que estão próximas a nós, e elas têm comportamentos inadequados, e elas mudam. Então, quando há pessoas que estão ao nosso redor, ou perto de nós, e possuem alguns comportamentos inadequados, então quando elas deixam a velha conduta, elas deixam de lado o erro, aí conseguimos conviver com elas. Quando elas então demonstram fruto de arrependimento, quando elas conseguem mostrar fruto de arrependimento, quando elas revelam que se arrependeram, quando elas provam por suas ações que se arrependeram. Olha Mateus 3:8. Então toda pessoa que ela se arrepende, e ela começa a demonstrar fruto de arrependimento, nós conseguimos nos relacionar com elas, elas começam a fazer parte novamente da vida da gente. Mas se elas não conseguem demonstrar fruto de arrependimento, não temos como conviver com elas. Estão comigo, amém? É como um discípulo, é como um filho que trai, que engana, que mente. E ele não se arrepende, mas ele quer ter comunhão, e quer fazer como se não tivesse acontecido nada. Mas se ele mostra arrependimento, se arrependeu e mostra os frutos, Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos, que demonstrem, como Mateus diz ali, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Aquele que está em Cristo se arrependeu e está provando através de seus frutos. E aí então, eles se reconciliam com o Senhor. Quando pessoas ao nosso redor, nós estamos assim com elas, e elas não mostram fruto de arrependimento, nós não conseguimos admitir ou conseguir fazer com que elas estejam perto de nós. Há uma repulsa. Essa pessoa me faz mal, eu me sinto mal, eu não me sinto bem, eu não consigo. Ele é hipócrita, ele não está sendo autêntico, ele não é sincero, eu não consigo conviver com ele. Por mais que eu me esforce, por mais que eu ame, por mais que eu queira o bem, amém? Estão comigo? Fazemos muito esforço, e nós como cristãos, nós nos esforçamos para fazer isto. Para estar em Cristo, é necessário promover ações que mostrem que nos arrependemos. Isso que eu estou falando é algo muito básico, amém? Uma coisa muito básica, isso aqui é basilar, isso aqui é café com leite. É uma coisa muito básica que eu estou falando. Então, quando alguém também, ele se arrepende e volta a Cristo e abandona o seu erro, então isso capacita ele a se tornar uma nova criatura. Ele abandona os seus maus comportamentos e agora ele pode ter comunhão. Veja o que diz Provérbios 28:13. Olha o que diz Provérbios 28:13. Isso é muito sério. Vocês já vão entender aonde que eu quero chegar com isso. Provérbios 28:13. Aquele que encobre, aquele que esconde, ele nunca vai para frente. Não prospera. Não prospera, não vai adiante. Ele não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Aquele que tapa, que esconde, que faz de conta que não vai prosperar. Mas aquele que há muitos anos atrás, nós passamos aqui por um processo de libertação. Num dos processos, nosso pastor, o apóstolo, disse para a minha esposa, com relação ao perdão. Havíamos passado por um processo de libertação, mas ainda alguém da nossa casa não havia conseguido perdoar alguém. Não vou citar nomes para não constranger. Então essa pessoa não tinha conseguido perdoar o indivíduo da casa. E o apóstolo chegou e disse para ela, para essa pessoa, você sabe o que deve fazer. Você tem que fazer isso, você deve, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você vai continuar carregando a toxina. Você não vai conseguir vencer aquilo que está dentro de ti se você agir como essa pessoa.
Não tem como você atacar uma cobra mordendo ela. Não tem como você revidar achando que você vai conseguir se vingar. Não tem como. Se vence pelo perdão. Se vence porque se perdoa. Aquele da família disse: pequei contra ti, contra o céu me perdoa. A pessoa disse: sim, eu perdoo. Mas não havia ainda conseguido perdoar de fato. Porque achava que a toxina, a ferida, quando isso saísse, ela então realmente tinha perdoado. Escute, ela pensava para si: então se sair a dor, então agora eu consigo te perdoar. Mas não é assim. Perdoar é uma decisão. Então, com o tempo, a toxina sai. Com o tempo, o veneno sai. Porque a cada dia se perdoa. Mas se continua no mesmo erro, aí você diz: olha, não convivo mais contigo. Eu espero mudanças e é necessário arrependimento. Com obras, com atitudes. Amém? Veja o que diz em 1 Pedro 2. Nós já vamos chegar aonde eu quero chegar. 1 Pedro 2, de 1 a 2, o apóstolo Pedro fala: livrem-se, se afastem, deixem de lado toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda espécie de maledicência. Livrem-se destas coisas, deixem de lado malícias, engano, fingimentos, invejas e todo tipo de murmurações, todo tipo de contendas. Versículo 2 diz: e como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês possam crescer para a salvação. Então desejai afetuosamente, sinceramente, como crianças, como recém-nascidos, como aqueles que nasceram há pouco, desejem o quê? O leite racional, o leite espiritual, o alimento espiritual, que é sagrado, que é santo, para que por ele vocês possam crescer. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender é que alguém se torna uma nova criatura, alguém está em Cristo, e se ela estiver em Cristo, e ela se tornará uma nova criatura, é quando ela abandona. Amém? Quando ela abandona, ela se livra de toda maldade, todo tipo de maldade, todo tipo de maldade que se passa no coração, todo tipo de pensamento maligno que se passa na mente. Amém? É aquela pessoa cuja mente dela não se permite que pouse e que venha pensamentos nocivos. Lembra que eu falei que tinha faixas etárias de pessoas aqui, e vida espiritual, lá no começo? Então aqui o apóstolo Pedro está falando para que haja um crescimento espiritual. Então desejem como crianças recém-nascidas, como bebês na fé, recém-nascidos na fé, desejem o alimento espiritual, o leite espiritual, que vai produzir maturidade, crescimento. E lá no começo, o que Deus orienta para os seus filhos, para aqueles que querem estar em Cristo, devem deixar de lado maldade, maledicência, pensamentos malignos. Amém? Deixem de lado toda maldade, todo engano, hipocrisias, invejas, toda espécie. Então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração esse leite espiritual. Quando alguém está inserido, ou quando alguém está em Cristo e é uma nova criatura, quando alguém está em Deus, está no Senhor, ele anda como ele vai experimentar estas coisas. Nós precisamos entender que é nós que devemos aceitar a Jesus. De novo, eu disse antes que nós é que fazemos
e passamos pelo nosso crivo, nós é que determinamos como e quais serão as pessoas que andarão conosco. Nós é que determinamos quem vai ter comunhão conosco. E agora estou dizendo de que nós é que devemos aceitar Jesus como Ele é. Nós devemos nos formar ou permitirmos ser formado, permitirmos que a palavra dEle produza em nós. Nós precisamos permitir que o que diz Cristo e o que diz a sua palavra venha sobre nós. Nós precisamos entender que nós é que temos que aceitar a Jesus como Ele é e quem Ele é. Não podemos pensar que nós podemos ter um Jesus segundo como eu penso, segundo o meu crivo, segundo os meus, como eu gosto, como eu quero que Ele seja, porque se Ele não é assim, se Ele não faz assim, e se... Veja bem, escute, você já imaginou se Jesus fosse assim? Então contigo eu vou te tratar assim, com você assim, e com você assim. Quantos deuses nós teríamos? Muitos. Então nós temos um Deus que tem uma identidade, que tem uma personalidade, tem um caráter. Temos um Deus que é único, imutável, que não muda, e temos um Deus que é assim. E estar em Jesus é querer, é aceitar o que Ele é, da maneira como Ele é, e não achar que Ele vai se moldar segundo o que eu acho, o que eu espero, o que eu quero que Ele faça. Estar em Cristo é recebê-lo como Ele é, tê-lo como Ele é, viver como Ele quer que eu viva. Estar em Cristo, ser uma nova criatura, é um padrão e um modelo segundo o padrão dEle, não segundo o Deus que eu quero, o Senhor que eu quero. Porque se eu quero um Senhor assim, o Senhor continua sendo eu, e não Ele. Amém? Então aquele que está em Cristo, tudo precisa ser feito de novo. Precisa mudar tudo, sim, porque existe um padrão dele, como Ele é. Precisamos, nós é que precisamos, nós é que devemos aceitar, nós é que devemos querer Ele. E ainda tem um detalhe: como é que tu quer que eu seja, Jesus? Senhor, como é que tu quer que eu seja? Senhor, como é que você quer que eu seja? Meu marido, como é que tu quer que eu seja? Isso é muito para mim, pastor. Pastor, como tu quer que eu seja? Patrão, como você quer que eu seja? Pai, como você quer que eu seja? Vocês estão aí comigo? Existe um padrão, um modelo. Estar em Cristo é permitir-se ser moldado por Ele. Os padrões, os valores, os conceitos dEle. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então nós temos um Deus que não vai se adequar a cada pessoa, mas um Deus que não muda e trata a todos do mesmo jeito. Temos um Pai que não tem filhos prediletos ou preferidos, ou filhos mimados, filhos mimosos. Deus não tem filho mimado. Você tem filho mimado? Vai dar ruim. Amém? Então nós temos um Pai que nunca muda e trata todos nós do mesmo jeito. Estamos falando sobre estar em Cristo. Eu quero convidar uma turma aí para fazer um teatro para nós. Vamos lá, se preparem. Nós vamos fazer uma surpresa para vocês, um teatro. Então o processo... Existe um processo, escute, existe um processo para se tornar uma nova criatura. Ei, existe um processo para se tornar um novo homem. Existe um processo, um padrão para se tornar uma nova pessoa.
E é o padrão, é o modelo do céu. Você quer servi-lo? Existe um padrão, existe um modelo. Você quer estar nele? Existe um padrão, existe um modelo. Amém? Está dura a mensagem hoje? Está dura a mensagem? Não? Sabe, existe um processo para se tornar uma nova criatura. E isso começa quando entendemos que estar nele é sermos moldados pela sua palavra, ou se converter à vontade dele. Aquele que está em Cristo, ou se uniu com ele, deve andar como ele, ou segundo o seu estilo de vida. É como aquela pessoa que você gosta tanto. Sabe, Jesus é aquele sujeito que você gosta tanto. Sabe, você tem alguém que você gosta tanto dessa pessoa, e aí você começa a andar como ela, fala como ela, se veste como ela. Tem alguém na tua vida que te influencia tanto, que você diz, nossa, até a barba eu estou fazendo como ele, o cabelo, o estilo, a roupa. Sabe, estar com Jesus é isso, é andar como ele, falar como ele, ter as atitudes que ele tem. Você está comigo? Amém? É fazer o que ele fazia. Você está comigo? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a gente sente como ele sente. Nós temos os mesmos costumes que o dele, até as roupas parecidas. Nós nos tornamos parecidos com ele, ao ponto de ele nos influenciar, ao ponto de nós dizermos, não seja feita a minha vontade, ao ponto de sermos confundidos ou comparados com filhos de Deus, ao ponto de sermos confundidos ou comparados, ou alguém que nos diga, nossa, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Atos no capítulo 3, ou melhor, Atos no capítulo 2, Pedro e João. Atos no capítulo 2, Pedro e João tinham curado um paralítico, e ele voltou a caminhar. Eles entraram no templo, fizeram festa, o paralítico caminhando, pulando, saltando, dando glória a Deus. As autoridades chamaram Pedro e João e deram uma dura neles, repreenderam eles, chamaram a atenção deles e proibiram eles de falar a Jesus. Eles foram censurados pelo milagre que eles tinham feito. Escute, preste atenção. Eles haviam sido censurados porque tinham feito uma coisa boa. Então o Sinédrio, as autoridades daquela época, chamaram os discípulos para corrigi-los, para exortá-los, para repreendê-los e cobrar, por que vocês estão fazendo isso? Quem deu autoridade para vocês? Vocês não devem mais praticar estas coisas. Eles disseram, não, nós vamos continuar fazendo isso porque nós fazemos o que Deus pede. E olha o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 13. Então eles, os dirigentes do Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem muita cultura e letrados, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Aqueles discípulos de Jesus tinham sinais, havia graça. Os seguidores, aqueles que estavam em Cristo, os sinais os acompanhavam. Aqueles que estavam em Cristo são, como o texto diz, eles reconheceram que esses homens, eles andavam com Jesus, tinham comunhão com Jesus, eles não eram religiosos como os fariseus, mas eles tinham uma graça, porque estavam com Jesus, poder de Deus. Amém, queridos? Estar em Cristo. Vamos chamar o meu teatro aí. Tem um teatro para ilustrar isto. Aquele que está em Cristo e aquele que não está em Cristo.
Aleluia. Glória a Deus. Vocês querem ficar de pé, por favor? Sabe, existe uma diferença muito grande para quem está em Cristo. Amém? Aquele que está em Cristo vê a vida com outros olhos. Aquele que está em Cristo vê a vida com outra expectativa, com outra ótica. Aquele que está em Cristo vê as coisas e diz, não, isso aqui... Estão comigo? Aquele que está em Cristo tem percepções espirituais. Outro dia eu estava trabalhando em Postas Antas e Deus diz para aquele camarada não se suicidar. Ele estava desde manhã preparando a forca. E Deus disse para mim, vai lá e diz para ele não se matar. E esse homem não foi à forca. Quem está em Cristo enxerga a vida com outros olhos. Aquele que está em Cristo vê, pode ter cenários conflituosos, desafiadores, mas está em Cristo. Tem esperança, tem uma palavra, tem força, tem expectativa. Por isso que a palavra de Deus nos pede. 1 Pedro 2, 4, diz assim, à medida que nós nos aproximemos dEle, à medida que nós nos acheguemos a Ele, a pedra viva, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Lá Pedro começou dizendo, capítulo 2, versículo 1, abandonem, deixem, se esvaziem disso. O Ivanor estava aqui num primeiro cenário, sendo constrangido pelo diabo, pelo inimigo, a continuar na maledicência, na hipocrisia. No segundo plano nós vemos como ele deixou, como ele abandona. No versículo 4, como eu li para vocês aqui, versículo 4 diz, então à medida que nós, porque já estamos em Cristo, agora começamos a nos aproximar cada vez mais, nos chegando cada vez mais a Ele, querendo mais de Deus, mais com Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da gerência de Deus, aquele que foi rejeitado pelos homens, para que nós então sejamos como que pedras vivas na construção de um templo, ou de um sacerdócio. Então nós, oferecendo sacrifícios a Deus, então à medida que nós nos aproximamos de Deus, então nós entendemos de que isso é um processo, é aos poucos, escute, aos poucos, à medida que chegamos-nos a Ele, é um processo. Tem pessoas que dizem, essa pessoa está na igreja, não mudou nada. Calma. É um processo. Mas já faz tanto tempo, pastor. Calma, é um processo. Amém? É um processo. À medida que, a proporção que nos aproximamos dele. De quem? De Cristo. Porque há um propósito de Deus contigo, há um propósito de Deus comigo. Para que então nos tornemos uma pedra para uma construção de uma casa espiritual. Deus está construindo em você, Deus está gerando em você, Deus está te preparando para um sacerdócio. Isso se chama uma vocação, para que possamos, então, para que você possa oferecer a Deus sacrifícios, coisas espirituais. Deus te chamou para ser participante de um sacerdócio. Sabe o que é um sacerdócio? É um representante. Estão comigo? É um representante aqui na terra. O sacerdócio santo é aquele que está em Cristo. Ser sacerdócio santo é viver uma vida com Deus e manifestar o poder de Deus. Está comigo? Ser sacerdócio santo é manifestar o poder de Deus aonde não há o poder de Deus. Está comigo? Ser sacerdócio santo é manifestar o amor de Deus aonde não há o amor de Deus, aonde o amor de Deus ainda não chegou.
Ser sacerdócio santo é ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de poder. Poder que vem de Deus, poder de Deus, para fazer o quê? Isso que está proposto para nós em 2022. Nós temos palavras proféticas para 2022. 2021 foi o ano para avançar. Aqueles que estavam em Cristo avançaram. Aqueles que estão em Cristo avançam. Nós temos 2022 um ano para brilhar, para que o brilho da grandeza do nosso Deus se avance. Amém? Esse é o propósito de Deus. 2022 é o ano, e nós temos palavras proféticas, porque é tempo de brilhar. E olha só, algumas coisas que fazem parte desse tempo profético. Escute, o que é uma palavra profética? É uma palavra que Deus libera, e que Deus traz, e Deus diz, segue nesse rumo, segue essa coordenada, segue essa direção, segue essa bússola, vai conforme isso que eu estou te falando. O salmista, Salmo 119, fala isso. Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho. Olha como Deus quer se mover neste ano. E Ele está dizendo que Ele vai estar proporcionando isso para as pessoas. Um tempo de reencontro com o poder dEle. Um tempo para se reencontrar com o poder de Deus. Ter experiências com o poder de Deus, para ser ministrado pelo poder de Deus, para ser cheio do poder de Deus, para receber a unção e o poder de Deus. Para quê? Poder de Deus nesse ano? Para que o poder de Deus nesse ano? Para poder fazer o que nós, pela nossa capacidade, pelas nossas forças, nós não conseguimos. Poder de Deus para expulsar demônios, poder de Deus para mudar as pessoas, poder de Deus para curar os enfermos, poder de Deus para fazermos discípulos, poder de Deus para curarmos famílias, restaurarmos famílias, poder de Deus para ir na casa daqueles que servem ao diabo e dizer para o diabo, sai daqui, e dizer para as pessoas, sejam curadas. Amém? Seja curado. Visitamos alguém uns dias atrás, tal homem sujeito às trevas, servia às trevas. Fomos lá esses dias. O homem não conseguia movimentar a perna, teve um ataque cardíaco. O que ele teve mesmo? Um ataque cardíaco, deu uma parada cardíaca nele, ficou imóvel, todo dias assim, quase morreu. Pela misericórdia de Deus não morreu. Ele disse, eu vou abandonar as trevas, não vou mais servir as trevas. Estivemos há poucos dias na casa dele lá, a mão não mexia, a mão está assim. Não sei se é essa aqui, essa perna não levantava. Oramos por ele, o poder de Deus se manifestou. Eu fiquei maravilhado, porque eu dizia, nossa, que coisa extraordinária. Eu me maravilhava com o que acontecia. Eu dizia, nossa, que coisa extraordinária. Você não conseguia mover a mão assim. Eu dizia, nossa, que coisa extraordinária. Eu me alegrava junto com ele, porque ele estava quebrantado, ele estava feliz, ele estava reluzente, louvando a Deus, agradecendo a Deus, sendo grato. E a mão dele já começou a mexer, e ele já fazia assim, a mão imóvel. A perna dele, que mal podia colocar no chão, mal movimentava a perna, se tornou a perna onde ele podia se sustentar. A perna que não mexia, que não tinha como sustentar-se, era aquela perna onde ele podia se sustentar. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Amém? Então 2022 é um tempo de reencontro com o poder de Deus. Então Deus está dizendo o quê? Que Ele vai se mover neste ano, segundo esta palavra profética. Deus quer derramar o poder dEle nos seus filhos, aqueles que estão em Cristo, e andarem nessa direção, estes vão experimentar o poder de Deus. Elas vão falar, pastor, meu líder, meu irmão, aconteceu, tive tal experiência, eu tive uma visitação, o Espírito Santo falou comigo, eu estava com esse problema, estava doente aqui, estava ferido lá, tinha uma adversidade aqui, tinha uma crise lá, eu tinha esse problema aqui comigo, na minha alma, no meu coração, eu tinha problemas, eu era nervoso, eu era estressado, eu não dormia, eu era iracundo, eu era violento, eu era ciumento, eu era isso, eu era aquilo, mas o poder de Deus veio, eu busquei a Deus, e o meu Deus se manifestou, e o poder dele se manifestou. Uau! Hoje eu sou uma nova pessoa, porque o poder dele me alcançou. No encontro com Deus, no último encontro com Deus, eu vi uma senhora lá deitada, sentada, seu rosto, seu semblante caído, triste, abatido.
não via vida, eu não via sorriso, eu não via vida naquele semblante. O que eu via, tudo menos vida. Fui lá, comecei a ministrar ela, ministrar o amor de Deus na vida dela, lá no encontro. Quem fez o encontro sabe como é que funciona lá. Ministrar o amor, a graça de Deus. Essa mulher foi tão cheia do Espírito Santo, tão cheia. Hoje eu não vejo ela mais com aquele semblante, eu não vejo ela mais com aquela tristeza no rosto. Eu olho para ela, eu fico, meu Deus, eu fico vislumbrado, eu fico encantado só de ver. Quando eu vejo ela, eu vejo uma outra pessoa, eu vejo um outro rosto. Amém? Deus está dizendo, Ele quer se manifestar nesse ano com poder, para produzir poder na vida dos seus filhos. Sabe, Deus quer manifestar o poder dEle neste ano, na vida dos seus filhos, para que os filhos de Deus, escute, os que estão em Cristo, recebam poder dEle para restaurar a sua família. Deus está se movimentando neste ano, e esta é uma palavra profética, que Ele quer produzir poder na vida dos seus filhos, para que estes sejam capacitados, eles sejam empoderados. O poder de Deus vem na vida da pessoa, a unção de Deus vem sobre ele, vem sobre ela. Isso vem de Deus, vem do poder de Deus, é a unção de Deus que recai sobre quem busca a Deus, e o Espírito Santo unge, ele capacita, ele dá sabedoria, ele libera unção. Por quê? Porque alguém que está em Cristo e está buscando estas coisas, o Espírito Santo vai se derramar, porque é uma promessa, e o Espírito Santo será derramado. Aquele que pedir o Espírito Santo, o Pai não dará o Espírito Santo. Amém, filhos? Então esse será um ano para grandes coisas. Deus desse ano é outra palavra profética. Apesar, além desse derramamento de poder que vem da parte dEle, Ele quer agir de uma maneira sobrenatural nas famílias. Então, você que ouve, você que está aqui, se você tem adversidades, crises familiares, você o sabe. Então este é um ano onde Deus quer se mover nessa direção. Este é um ano onde Deus quer se mover nesta direção para liberar o poder dEle sobre todo o homem, sobre toda a mulher que está buscando a Deus para restaurar a família. É da vontade de Deus, como Ele já diz em Malaquias. Ele vai converter os corações dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos pais, para que Ele não fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. É da vontade de Deus derramar o seu Espírito, e Ele está avisando, quero me mover nessa direção. Então, o guarda-chuva de Deus, a nuvem de Deus está se movendo, e aqueles que vão embaixo, e caminham segundo a nuvem, eles vão ser molhados, encharcados, abençoados. Nuvens e chuva de Deus virá sobre a vida dessas pessoas. Amém, queridos? Milagres e maravilhas serão uma das marcas de Deus neste ano na vida dos seus filhos. Uma das marcas de Deus neste ano na vida dos seus filhos serão os milagres que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus destinou 2022 para nós, para um ano para brilharmos. E o brilho dos milagres, brilho de milagres. Amém? Então Deus quer levar os seus filhos neste ano a brilharem, porque coisas extraordinárias vão acontecer com elas. Milagres, e quanto mais milagres nós experimentamos, quanto mais milagres, coisas boas nós experimentamos, mais nós brilhamos, mais nós nos sentimos bem, mais nós nos sentimos encorajados para falar do nosso Deus. Amém? Quanto mais milagres, mais ousadia. E essa é a vontade de Deus. Eu sei que o tempo urge. Eu quero agora orar por vocês. Vamos trazer as nossas ofertas primeiro? Depois eu vou orar por vocês. Prepare aí a tua oferta, prepare aí o teu dízimo. Traga ao Senhor a tua oferta. Prepare aí uma oferta para Deus. Nós podemos fazer isto
podemos ofertar ao nosso Deus. E logo mais nós vamos orar. O propósito desse culto é orar para que seja liberado algo de Deus sobre a tua vida. O propósito desta mensagem, desse culto, desta ministração, é orar pela tua vida para que você tenha nesse ano, e comece já nesse ano, experimentando um novo tempo. O propósito desse culto é liberar uma palavra sobre a tua vida, trazer uma palavra que traga alinhamento para a tua vida e para que algo de Deus seja liberado sobre você. E que você saia daqui com uma palavra, você saia daqui com um norte, porque esta é uma maneira que Deus produz norte na vida dos seus filhos. Então nós vamos orar para que o poder de Deus seja liberado. Quem somos nós? Bom, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Os demônios saem no nome de Jesus Cristo, os enfermos são curados em nome de Jesus Cristo. Tudo quanto que vocês pedirem em meu nome, eu vou-lo farei. Jesus já o disse. Tudo quanto vocês pedirem em oração crendo, será feito. Vá ao quarto de vocês e orem ao secreto, ao Pai de vocês que vê em secreto, e publicamente Ele vos recompensará. Orem sem parar, orem sem cessar. Não apaguem o Espírito, não apagueis o Espírito. Levanta aí a tua oferta, faça isso. Apresenta aí o teu dízimo, a tua oferta, consagre isso a Deus agora. Pai, nós te apresentamos estas ofertas, estes corações, estes votos, esta honra, este amor, esta fidelidade, esta união, este voto, este pedido, essa consagração, esta porta, Senhor, que está sendo aberta agora pela mão do teu filho e da tua filha. Eis aí, Senhor, chaves que estão sendo liberadas sobre a vida dos teus filhos, que abrem portas. As ofertas abrem portas. As ofertas produzem honra para o Senhor. Honrem ao Senhor com as suas ofertas, honrem ao Senhor com as suas primícias. Então, Senhor, eis aí ofertas, primícias, honra, obediência, pois estamos em Ti. Então abençoa essa semente, abençoa aquele que está semeando em casa, abençoa, Senhor, esta semente agora, abençoa esse homem que propôs no seu coração a semear amanhã. Hoje, Senhor, é uma noite extraordinária para abençoar. Então abençoa, Senhor, traz provisão, multiplicação, libertação, em nome de Jesus. Eu te convido então, traga com alegria ao Senhor a tua oferta. Traga com alegria a tua oferta. Pode vir, coloca ali e volte no teu lugar e nós vamos orar por você. Eu ainda preciso orar pela tua vida. Preciso ainda liberar uma oração. Volte ao teu lugar. Vai te conectando com Deus, vai falando com Deus, vai buscando ao Senhor. Vai te reportando ao Senhor. Vai reafirmando com o Senhor quem você é. O que você é na casa do Senhor, quem você é com Deus. Vai reafirmando para Deus, dizendo para Deus: Deus, eu estou em Cristo. Por isso que eu vivo em novidade de vida, por isso que eu experimento as coisas novas da minha vida. Todo dia, Senhor, eu experimento coisas novas da minha vida. Vai orando, querido. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos terminar este culto com esta palavra profética sobre estar em Cristo, para experimentar ainda mais a grandeza da Tua palavra sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nós oramos para que o Teu poder seja liberado, a unção do Teu Espírito seja liberado sobre a vida dos Teus filhos, para que nesses dias, para que nestes anos, para que os seus próximos passos, as suas próximas decisões, os seus próximos acordos, todos os seus planos, Senhor, eles sejam bem-sucedidos, que decidam em escolher, optar segundo o Teu padrão, segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade.
Então, Senhor, nós oramos para que assim seja liberado sobre a vida dos teus filhos agora, que haja uma liberação de unção, haja uma liberação de poder na vida dos teus filhos. Senhor, este é um ano onde nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor já destinou para nós, e nós sabemos, Deus, que o inimigo até pode se levantar, mas ele, como já foi destinado ao diabo, ser derrotado, um perdedor, e nós em Cristo Jesus, mais do que vencedores, pois em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores, em Cristo Jesus somos muito mais do que isso, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para liberar a Tua palavra, para abençoar os Teus filhos, para liberar esta palavra profética, Senhor, porque nós sabemos que é assim, porque desde os tempos mais antigos nunca se ouviu falar de um Deus além de Ti, que trabalha por todos aqueles que em Ti esperam. Então, Senhor, todos aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem, Senhor, eles sejam empoderados com o poder desta palavra, que recaia sobre eles a unção desta palavra, que esta palavra venha reverberar em seus corações, que eles venham viver, eles venham experimentar, eles venham praticar o poder desta palavra, como o Senhor diz, que desde os tempos mais antigos nunca se ouviu falar de um Deus além de Ti, que trabalha por todos aqueles que em Ti têm esperança. Então nós liberamos o poder desta palavra profética, para que eles tenham poder, para que eles tenham graça, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham autoridade, venham ter poder em suas vidas para viver a plenitude destas palavras, então que ela se cumpra na vida dos Teus filhos. Então faz isto, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Diga assim: Deus, eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor ministrou na minha vida. Senhor, é isto mesmo que eu quero, andar em novidade de vida. Eu quero estar experimentando tudo aquilo que o Senhor tem, todas as Tuas promessas na minha vida. Então me ajuda, Deus, para que sim, Cristo viva em mim, para que sim, eu esteja em Cristo, para que sim, eu experimente a Tua grandeza, experimente quem o Senhor é, e eu possa ser esse homem, essa pessoa que o Senhor destinou para que eu fosse, em nome de Jesus. Deus, é isso que eu destino, esta é a palavra que eu quero, sobre toda a minha vida, sobre toda a minha família, aonde eu e minha família serviremos ao Senhor, aonde eu e toda a minha família estaremos em Cristo, não viveremos mais para o erro, mas sim para a Tua glória, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, e Te peço, me abençoa, abençoa a minha vida, abençoa a minha semana, abençoa os meus irmãos, abençoa o meu trabalho, me abençoa, Deus. Jabe já fez assim, pediu a bênção, e o Senhor foi para com ele, o Senhor foi com ele, e o Senhor abençoou a vida dele, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, amém? Amém, queridos. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, uma semana extraordinária. Se alguém tiver alguma necessidade de oração, pode vir à frente. Graça e paz.